Oi, gente. Desfruta da viagem. Vamos ver mais um pedacinho Continue da a história de nosso médium Vire à esquerda. Arigó. Como nós vimos lá no início de nossa história, dois pesquisadores norte-americanos vieram ao Brasil estudar o caso do médium Arigó, que eram o Dr. Puharich e o Dr. Belk. Lá nos Estados Unidos, eles foram os defensores do médium. Ao chegarem ao Brasil, eles tinham descoberto sobre o risco que estava correndo o médium em função do processo que estava sendo levantado contra ele, mas também ficaram sabendo sobre a indiferença que ele sofria em relação à ciência no país. Dois médicos brasileiros que apoiavam o caso do médium solicitaram que os cientistas norte-americanos organizassem lá em seu país um grupo de estudo capacitado a estudar o Arigó. Prepare-se para sair à direita. Devido ao ocorrer do processo instaurado contra ele no Brasil, as coisas teriam que ser feitas de forma muito rápida. O Dr. Puharich havia se entregado de forma radical ao estudo de casos paranormais, e isso afetou a sua relação com alguns de seus apoiadores, que não conseguiram o acompanhar. O caso do médium Arigó, entretanto, tinha muitas evidências que não podiam ser ignoradas. Havia uma preocupação entre os cientistas norte-americanos em não defender questões fantasiosas. Mas, no caso do Arigó, onde é que terminava a realidade e começava a fantasia? Não era uma questão fácil de responder. Só que mesmo não conseguindo essa explicação, os cientistas também não conseguiam ignorar o caso. Eles sabiam das dificuldades em decifrar a raiz de desenvolvimento daquele fenômeno do médium. E, se seguissem a teoria levantada pelos espíritas e pelos médiuns de que o Dr. Fritz e aqueles espíritos aliados a ele eram os responsáveis pelo fenômeno, eles se tornariam motivo de piada na classe médica e científica do país. Eles precisavam provar o que era óbvio. Uma faca, ao cortar qualquer parte de um ser humano, por mais inútil que esta parte possa parecer, como por exemplo uma verruga, causaria um grau de dor. Imagine então essa faca cortando uma parte sensível, como é o caso do olho humano, sem anestesia alguma. E era isso que o médium fazia todos os dias, além, é óbvio, de outros cortes envolvidos em cirurgias mais complexas. Esse estudo exigiria pesquisas detalhadas, muito caras. Por isso, os cientistas deveriam apresentar provas muito convincentes, ou suas recomendações para o estudo seriam descartadas. Neste caso, o relato de uma intervenção espiritual para aquele fenômeno
não era um método ideal para uma apresentação científica. Seria necessário lançar um desafio dos grandes, capaz de despertar o interesse dos outros pesquisadores. É verdade que os dois pesquisadores haviam se submetido ao tratamento com o médium e obtendo sucesso. Havia ainda inúmeras gravações de casos tratados pelo médium. Entretanto, para cumprir as exigências dos jornais e revistas científicas, isso não era o suficiente. As milhares de pessoas que procuram diariamente o auxílio do médium não eram seres em busca de satisfazer questões de fé, curiosidade ou algum fetichismo, mas sim pessoas que estavam em desespero, em angústia, em total falta de esperança. Aqueles que lá chegavam pela doença e pela dor que representava uma realidade que eles viviam. Eram pessoas cuja medicina e os especialistas médicos não tinham mais a possibilidade de curá-las e mesmo de salvá-las. Arigó era a sua última esperança. É verdade que o médium fazia uma breve oração com os pacientes no início dos trabalhos, e ao se despedir de cada um deles, dizia: vá com Deus. Entretanto, não se constituía aí aspectos de misticismo ou de uma cura pela fé. Inclusive, muitos pacientes nem mesmo eram religiosos. Além disso, os aspectos de tratamento do médium eram extremamente mecânicos. A conduta dos médicos estava certa, porque dentro do seu raio de ação não havia mais nada a se fazer. Porém, aquelas pessoas haviam se recusado àquela sentença de morte, e era em Arigó que depositavam suas últimas esperanças. O médium não tratava 100% dos casos, pois ele não hesitava em dizer quando algum dos casos não tinha jeito. Era trágico que as forças da justiça se reunissem contra aquele fenômeno enigmático, sem dar a chance de estudar o seu trabalho de cura. Já estava claro que entre os milhares de atendimentos feitos pelo médium, não havia nenhum caso de prejuízo. Caso contrário, a essa altura, ele já teria sido obrigado a abandonar os seus exercícios de cura. O Dr. Purrak tinha a suspeita de que Arigó nem mesmo precisaria executar aqueles procedimentos com o canivete ou com aquela faquinha de descascar frutas. Para ele, talvez aquela situação não passasse de uma dramatização. Para demonstrar que o médium era capaz de realizar coisas fora do normal. Havia um cientista do Departamento de Cirurgia da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, chamado Luiz Cortes. Ele e Purrak se reconheciam por terem trabalhado juntos no experimento do Purrak sobre cirurgia cardiovascular. Purrak procurou o Dr. Cortes antes de redigir o seu primeiro relatório.
para a Essential Research Associates. Ele falou para o Dr. Kurtz sobre o caso do Arigó e mostrou-lhe as gravações feitas durante os atendimentos do médium. O Dr. Kurtz ficou impressionado com as cirurgias que o médium executava, utilizando a faca ou apenas um canivete. Os dois, então, ficaram tentados a empreender algumas experiências semelhantes ao que viram o médium executar. Mas isso é história para nossa próxima viagem do velho. Beijo do velho do ETS. Final da viagem.